Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, ó. O link que eu mandei acima também tem um pouco da explicação aí, tá? Tem a explicação dessas páginas, tá? Essa unidade também fala sobre filmes, né? E também fala um pouco das diferenças entre os filmes de Hollywood e os filmes de Bollywood, tá? Bollywood é lá na Índia e tal, tem uma produção de filmes lá. Na página 22 tem uma breve explicação aí, tá? No Do You Know. Eu vou explicar para vocês mais a página 23, tá? Que é mostrando sobre o Present Perfect. Vou relembrar aqui com vocês, tá? No Present Perfect, o que acontece? É um tempo não finalizado, tá? É um tempo que ele tem consequências, que a gente traduz exatamente ele pro passado, tá? Mas que ele tem consequências com agora. Então é um tempo unfinished, tá? Unfinished, não é finalizado, tá? Então tem algumas regras aí pra gente colocar esse tempo verbal, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, tá? Então assim, ó. Então, present perfect é um tempo não finalizado, tá? E a estrutura dele, eu vou usar subjective, auxiliar verb, participle, tá? Então, pessoa mais o have, o verbo have, tá? Que ele vai ser o meu verbo auxiliar, e um particípio. Nesse caso, visited, ele é regular. Então, quando é regular, eu coloco ed. Quando ele é irregular, ele muda totalmente, tá? Então, aqui essa frase, ó. She has visited Portugal several times, tá? Então, ela visitou Portugal por várias vezes, tá? Por várias vezes. Então, assim, aqui eu poderia ter colocado go, por exemplo, tá? O go, ele ia entrar como... Aí ele ia virar gone, né? Porque ele ia entrar no particípio aqui, tá? Ela visitou... ela foi para Portugal por várias vezes, tá? Eu poderia ter usado go, mas aí ele ia entrar no particípio e ia virar gone, tá? Então, quando é regular, vai o ed, ele continua com ed, igual no passado, no past. Mas aí no particípio ele continua, e no particípio ele continua também, tá? Quando é um verbo irregular, aí ele muda totalmente. Muda até do passado, tá? Igual o go. Go vira went no passado e no particípio ele entraria aqui como gone, tá? Então, essa é a estrutura. Então, subjective... Então, tá segurando aqui a plaquinha. Subjective mais o verbo auxiliar mais o verbo no particípio, no caso, tá? Aqui tem para vocês a parte negativa, tá? Então, por exemplo, lá a outra que eu mostrei para vocês estava na afirmativa, tá? Essa aqui tá na negativa. Então, she hasn't visited, tá? She hasn't visited. E aí aqui vai entrar como has she visited, quando é pergunta. O meu auxiliar vai começar, tá? Sempre em inglês, quando eu vou marcar o tempo verbal numa pergunta, eu coloco auxiliar primeiro, o meu verbo auxiliar primeiro, marcando o tempo verbal, tá? Isso aqui tá marcando o present perfect, tá? Lembrando que eu vou usar o have, tá? Vou usar o have sempre. Só que aqui, como é o she, como é a she, né? A she, a pessoa, o sujeito, é ela, então eu vou usar has. Porque para he, she e it eu uso has, tá bom? Além disso, nós temos os advérbios, tá? Então aqui, ó. Os advérbios eu uso antes do verbo,
tá? Antes do verbo no particípio lá, tá? Então é o seguinte, ó. O ever eu posso usar em perguntas, tá? Ou em negativas, certo? Que significa já. Depois eu posso usar o never, que quer dizer nunca, tá? Esse never aqui já vai dar a intenção de negação, né? Mas eu não posso usar ele com o not, no caso no hasn't ou haven't, tá? Não posso, tá? Porque ele já dá a impressão de não, né? Então eu não posso. Aqui o already eu uso em afirmativas, tá? E quer dizer já, também depois do verbo, tá? Aqui depois embaixo o yet. O yet eu quero dizer ainda, tá? Mas eu uso, por exemplo, em negativas. E eu uso em perguntas, só que eu uso só no fim da frase, tá? Que é o yet, tá? Então, por exemplo, você já terminou a lição? Aí eu sempre falo na sala, né? No yet. Então, ainda não, tá? Né? Então, eu sempre vou usar assim, tá? E no present perfect eu vou usar sempre o yet no fim da frase, tá? No fim da frase, nas perguntas e nas negativas, tá? Além disso, a gente tem o since e o for. Since quer dizer desde, ó, né? Um tempo, vai mostrar o tempo. E o for, que é o há, de haver, há um tempo atrás, tá? Há um tempo, né? Que é redundante eu falar um tempo atrás. Mas é o há com H aí, tá? O há de haver. Então, há 2 anos, há 5 anos. Então, eu posso dizer assim... I have lived in London for 5 years. Eu moro em Londres já por 5 anos. Eu moro em Londres por 5 anos, tá? Mesma coisa eu posso usar o since, vai depender do contexto da frase. E eu vou usar sempre lá pro final, tá? Então é isso, gente, tá? Presta atenção direitinho aí. Página 21, 22 e 23 para vocês fazerem em casa, tá bom? Aí bem bonitinho, quero ver bem feitinho, tá? Manda pra mim via WhatsApp pra eu verificar, tá? Vou estar aguardando. Abraço!